Boa tarde, gente. Estamos começando mais esse Papo na Rede, no dia 21 de novembro. Hoje é 2013 o ano. Estamos acabando daqui a pouco esse 2013 que a gente pensou que estava longe e já estamos no final. Queria convidar você, esse programa está sendo feito ao vivo. Se você está aí assistindo agora no meio dessa tarde, tem condição de fazer isso, manda a sua pergunta, participa, ou manda a sua opinião também. Até a sua crítica. A gente costuma dizer que crítica só não dói em quem faz, mas manda. Se você tem uma crítica, a gente vai ler aqui. Comente. Observe. Ô, Fernando, deixa eu aproveitar de cara, dizer o seguinte, que os 2 últimos programas que nós fizemos foram fora, né, vamos dizer assim, do que é normal, né, entre nós aqui. O dia... com o Frei Beto foi de terça-feira. O programa 171 com o Frei Beto foi gravado numa terça-feira. Gravado na terça-feira. Já está disponível, você pode procurar lá na lista. Depois nós gravamos um outro programa com o Pedro Sertão Silva, e dizer que esses 2 programas já estão disponíveis na relação dos 172 programas Papo na Rede, né? Nesse período. Então você pode acessar os 2 últimos programas, embora eles tenham sido gravados, mas eu entendo que eles têm conteúdos muito significativos para... com o Frei Beto a gente até tinha uma dificuldade de definir tema, Brega, acho que você lembra disso, porque eu acho que havia tanta possibilidade do que a gente ia conversar com ele, e a gente acabou entrando, era para ser uma porta de entrada falar sobre oração, e acabou virando sala de estar, né? O tema, né? E a gente ficou nesse ambiente da oração, mas foi muito interessante, eu acho que a abordagem dele. O programa não aparece o Frei Beto, porque foi um pedido dele, e isso não é só aqui, em qualquer lugar. O Frei Beto, ele costuma... Ele faz gravado. No áudio e não geralmente no faz vídeo, no áudio, né? e a gente acatou e respeitou. Mas eu recomendo os 2 programas últimos que não foram ao vivo. Então, os que estão acostumados a participar, web, né, espectadores não puderam participar, eles estão disponíveis e com um conteúdo muito interessante. Com o Pedro, toda uma iniciativa dele e de pessoas no nosso Nordeste, não é? Uma das tantas iniciativas de gente boa como ele, né? Isso. Buscando mínimos de dignidade para aquele povo nos semiáridos e nas regiões ainda extremamente deficitárias em termos de cuidados mínimos, né? Então fica aqui minha recomendação para... E o nosso agradecimento ao Júlio, né, que fez um meio de campo legal aí para a gente conseguir a conversa com o Frei Beto, e também com o Martinho, que trouxe aqui o Pedro para a gente poder papear. Foi muito bom. Só para... que me ocorreu que as últimas 2 semanas nós não tivemos contato direto com o pessoal que costuma participar aqui. Estamos de volta, ao vivo. Né? Então nós estamos ao vivo às 4h03, mais ou menos. Quinta-feira. São Paulo, Zona Oeste, Perdizes. Carlos Bregantin, com quem eu tenho tido a alegria de me sentar à mesa nos últimos quase 25 anos, meu camarada. Queria propor da gente conversar hoje, até fazendo menção ao nosso amigo também, Nelson Bomilcar, com quem a gente estava agora há pouco sentado ao redor de uma mesa, falar sobre esse tema, ao redor da mesa. E por que isso? Porque eu acho que a gente, quando começa a ler, sobretudo o Novo Testamento, e eu acho que talvez o ponto central quando a gente pensa numa mesa é a noite da Eucaristia, que no contexto protestante nós chamamos de ceia memorial. Jesus, ele ali sentado com seus discípulos, ele estabelece aquilo que o Carlos Hernandes, é um psiquiatra argentino, cristão, e ele chama de uma mesa eucarística. E eu lembro uma coisa muito bacana, Carlos, que falando com Carlos Hernandes, ele disse assim, que ele tem trabalhado para que nos últimos anos, aliás já faz um bom tempo, mas para que nos anos que vem passando, a mesa da casa dele seja uma mesa eucarística. Uma mesa onde haja essa boa graça que nós recebemos do Senhor. E eu fico pensando, rapaz, no significado de se sentar
ao redor de uma mesa com amigos. E o quanto que isso muda, às vezes, a nossa perspectiva sobre a vida, o quanto que isso lança sementes na nossa caminhada que vão florescer, não é para a próxima semana, é para os próximos anos. E como que a gente acabou pegando uma coisa que é tão preciosa, que é a mesa, a gente, que eu digo assim, a sociedade tornou isso mais um elemento. Quer dizer, o mercado tem essa possibilidade, essa capacidade, né? De tornar tudo um produto para ser comercializado. Mas esse é o papo. Então, se você está aí, ao vivo, entra, a gente vai falar sobre o significado de sentar ao redor de uma mesa e as implicações disso para a sanidade como seres humanos. Vamos dizer, na altura, né, da minha existência, aos 58 anos... Já. Putz, Lembro-me que lá, quando ganhei consciência e a importância da comunidade, a importância do encontro e a importância do estar ao redor da mesa, lembro-me que na comunidade onde eu cresci, nós começamos, e eu fui responsável por isso, nós começamos alguns eventos internos na comunidade que implicavam ficar ao redor da mesa e não enfileirados, né, na tal nave do templo ou em qualquer reunião onde... Que parecia um vagão, né? O normal era o enfileiramento, né? O que você está vendo, irmão? A nuca do meu irmão aqui à frente. Exatamente. E eu me lembro que naqueles períodos, e aí no envolvimento com outros, eu soube de que haviam grupos de pessoas, de amigos, de colegas, de gente com interesses afins, que iniciaram encontros ao redor da mesa, e esses encontros perduraram por anos, por décadas, né? E aí é interessante que isso começou a fazer parte da minha própria caminhada, e esses encontros eu fui identificando e conheci muita gente assim, muitos, tanto homens quanto mulheres. Com mulheres parece-me um pouco mais complicado, hoje menos, mas naquela época mais, mas assim, de gente que iniciou uma caminhada ao redor da mesa com um grupo de pessoas que se tornaram amigas ou que eram amigos e que fizeram daquilo uma espécie de fórum ou de ambiente onde se tratava aquilo que no oficial não era tratado. Então eu sempre tive a ideia, e quando eu comecei junto com você e antes um pouco, estes ao redor da mesa, com colegas e amigos afins, né, do métier, né, da nossa área, no nosso caso eu e você, pastoral, né, a ideia era assim, de que fossem duradouras e que fossem estes fóruns informais, não formais, né, em que poderia se trazer para a mesa os assuntos que eram os assuntos, como dizemos hoje, né? Assuntos do coração, né? E assuntos do cotidiano, da alma, né? E assuntos do cotidiano que afetam o coração e a alma. Que afetam o coração, né? E é interessante que hoje eu tenho como identificar e saberia identificar, eu e você também, e nós dois fazemos parte disso, de muita gente pelo Brasil afora e pelo mundo afora, que tem esse hábito de toda a primeira segunda-feira do mês, ou toda a última sexta do mês, ou a cada 15 dias, um momento, uma hora em que 3, 4, 5, 6 amigos se reúnem, né, ao redor da mesa, onde se trata, né, do cotidiano da vida. Né? Não necessariamente para um tema específico, mas para o dia a dia, às vezes até para banalidades, né, para leviandades, assim, no melhor sentido da palavra, né, do tipo nada que seja obrigatório. Né? O que eu acho interessante é que a mesa possibilita, ao redor da mesa, e por que a gente está tratando esse programa, ou esse tema? Pode parecer assim, nossa, para quê? Eu acho que é uma forma de, com esse programa, incentivar você que não tem
essa prática, a buscar esse ambiente. Né? Porque geralmente quem não busca, eu percebo assim, ele tem a prática de estar num ambiente que é institucional. A mesa, e ao redor da mesa, a gente não trata, a não ser que seja essa agenda. E aí eu acho que a mesa deixa de ser mesa. Né? No contexto religioso, a mesa virou púlpito. Exato. Né? A mesa virou altar, né? E eu acho que ela é um altar, mas ela é um altar. Mas não é institucional nesse sentido assim, cara. Eu não trago uma agenda para a mesa. As conversas brotam espontaneamente. Né? Elas brotam à medida que eu vou percebendo que a mesa é um lugar muito mais seguro. É um lugar que possibilita muito mais intimidade. Né? Esse contato humano que numa reunião, num encontro formal que acontece, eu acho que infelizmente as reuniões das igrejas, chamadas os cultos, se tornaram cada vez mais informais e deixaram de ser, me parece, aquela experiência que, por exemplo, a gente vê retratada em Atos, daquela singeleza que eles tinham a se encontrarem. Né? Esse partir do pão, quando fala e se encontravam por partir do pão, o que é isso senão se encontrar ao redor da mesa? Né? E entender que esse pão tem implicações não só do memorial de Cristo, naquele sentido de que é esse pão, mas é do repartir o pão, inclusive, repartir a vida. Então eu acho fazer o lanche junto, né? Isso. E fazer desse comer junto, partir do pão junto, uma celebração, né? É a partir daí, né, isso transcende, ganha, né, significados de transcendência, né? Você falou de as comunidades foram se tornando mais informais, mais formais, né? Mais formais. Né? Se eu falei informal, não. Se eu falei informal, eu me enganei. Mas, na realidade, elas estão se tornando essas reuniões. Eu falo sobretudo do culto. Sim. O culto hoje, em boa parte da igreja cristã, ele se tornou um momento de muita formalidade. Eu não estou dizendo que tem que ser uma bagunça, não é isso. Mas a gente não tem um ambiente, me parece, que é muito mais propício para essa relação próxima de confiança. Então a gente acabou criando esses ambientes, por isso que é essa questão externa, onde aqui sim eu posso tratar de questões. O que eu gostaria é que o ambiente das reuniões a gente levasse a mesa para lá. Né? Mas não também com uma programação, porque assim, a gente bota isso na agenda e aí vira assim, não, vamos fazer um chá e vai ser bacana, vai ser encontro, mas mantém a mesma rigidez, a mesma dificuldade que essa informalidade da mesa, da casa, da mesa ali da padaria. Uma santa desordem, né? Isso, ou essa facilidade de poder falar da vida. Né? Sem o julgamento que esse ambiente da formalidade do culto impõe já. O Fernando, eu assim, não sei, parece-me que esse assunto é um assunto de tentar remar contra a maré no que diz respeito ao que chamamos de comunidades cristãs, daquele que é o nosso meio, que é a cristã evangélica, né? Até porque a tendência o incentivo e o encorajamento é que as comunidades cresçam, e à medida que as comunidades vão crescendo, elas vão diminuindo a possibilidade de convivência, né? De compartilhar, né? De coinonia, né? E aí a comunidade, na sua grande maioria, vira um auditório, ouvinte, na maioria das vezes, né, de um monólogo feito por alguém que tem, óbvio, né, o dom, ou a habilidade, ou a capacidade da interlocução ou da locução, né, e aí não se permite tempo para isso. Então não sei se lutar contra isso é meio que remar contra a maré, mas eu, da minha parte, assim, eu não bateria muito nessa tecla, mas eu encorajaria, que foi a palavra que você usou, eu encorajaria todos, né, e qualquer um, né, ou qualquer uma pessoa, a ter momentos em que haja este encontro ao redor da mesa e onde se partilhe a vida. Pode, inclusive, com alguns direcionamentos, eu não tenho nenhuma dificuldade.
mas que ela seja ao redor da mesa, onde há essa possibilidade de olho no olho, onde há a possibilidade de interrupções, de diálogo, de inserções, não de monólogo, né? Onde, como aqui a gente tenta e tem sido, nós nos atropelamos no bom sentido uns aos outros à medida que à medida que alguns temas são tratados, vem uma ideia, um insight, um pensamento, uma lembrança, e você não vai esperar a sua vez de falar, você fala, você interrompe, né? E isso, o próprio grupo vai dando a sua própria ordem, sua própria dinâmica, né? Então, assim, eu não levantaria uma bandeira do tipo vamos isso, não, mas do tipo aqueles que caminham com Jesus como seguidores de Jesus de Nazaré precisam estar afeitos a esse tipo de encontro, entendeu? A ter na jornada da vida os tais momentos em que você separa para estar com alguns amigos de fé, de coração, espirituais, para temas incomuns ou não, e até mesmo para aquelas questões mais graves que acometem a alma humana, em que o falar e o ter um fórum, né, de escuta, né, pode ser extremamente sadio para muita gente. Terapia. Que, aliás, Fernando, eu e você que somos da área, é uma queixa que você ouve o tempo todo. Né, de não se ter ambientes onde a escuta seja confiável, né? Porque talvez a palavra confiável precisa ser agregada, né? Obrigado, deixa eu ler a gente sentando na mesa aqui, ó. Boa. Não chegou Bem-vindo para a mesa. O Jonathan de São Paulo, contigo, meu mano Carlos, temos sentado, eu e muitos outros, e ali temos te ouvido falar das coisas boas da vida, na vida e para a vida. Obrigado, mano. Beijo de paz para ti e para o Fernando. Valeu, Jonathan. John. Daniel, Santa Bárbara do Oeste. Opa! Amigo, estamos precisando fazer um lanche juntos, comer aquele peixe em Piracicaba. Olha aí, ó. Os santíssimos vão gostar disso. Vamos. Robério, lá de João Pessoa. Boa tarde, queridos irmãos. Parabéns pelo programa. Sempre assisto o programa gravado. Hoje, pela primeira vez, estou ao vivo. Bem-vindo, Robério. Para a mesa. Estamos aí. E o Jonathan de novo. No encontro entre amigos, a leveza, compartilhamentos, conversas francas, alegria, santa risada e choro compartilhado. Consolo e graça pura. Eu acho que são algumas experiências, né, que se tem ao redor da mesa. Eu estou lembrando, quando você estava falando disso, eu acho que tem uma experiência, por exemplo, que Lucas narra lá no seu evangelho, que é quando Jesus ele caminha com os discípulos de Emaús, cara. E essa narrativa eu acho uma das mais lindas, porque assim, primeiro você tem duas pessoas que estão profundamente abatidas, sem entender exatamente o que está se passando. E olha que coisa interessante, me parece que um pouco é o retrato de alguns tempos contemporâneos, né? A gente estava conversando ao redor da mesa com o Nelson, falando um pouco sobre essa questão, assim, os tempos que a gente vive hoje. Qual foi até a brincadeira que a gente fez lá? Que a gente cantou uma música, agora eu esqueci. Esses são tempos não sei o quê. Mas assim, de questionamento, de gente que tem dúvida, né? De gente que está batida, gente que está sofrendo decepções e perdas da relação comunitária e sem saber o que fazer. Né? Não, e é interessante nesse texto que você lembra que o Jesus se dá a conhecer ao redor da mesa. Então, aí vai nessa caminhada e Jesus vai falando, eles não reconhecem Jesus vai conversando e tal. Mas o ápice desse momento, e quando eu falo ápice, não é uma apoteose, é uma coisa muito simples. Singela. Essa assim, vai caindo o dia, Senhor, fica conosco, né? Vem e come. Que alguém já disse que é a mais linda oração que você tem na Bíblia, né? E aí Jesus, ele entra e quando ele parte o pão e dá graças, eles reconhecem. Reconhece porque era um hábito, né? Era comum entre eles. Era comum, mas então, essa experiência assim, ao redor da mesa, os dois discípulos de Emaús, que alguém já até falou que era um casal, e eu acho muito interessante essa ideia, de que ele fosse um homem e uma mulher, mas enfim, o fato é que há duas pessoas que ao redor da mesa, numa prática comum do Senhor Jesus, eles reconhecem, era ele que estava aqui. E aí a coisa mais maravilhosa também, ou não a mais maravilhosa, mas uma coisa maravilhosa que eu acho no texto é assim, enquanto Jesus se faz presente, visivelmente, eles não olham, não percebem que é Jesus.
A partir do momento que Jesus se torna nítido que é Jesus está ali na frente, Jesus desaparece da frente deles, e aí mais do que nunca, sem ver, eles creem, cara. Sim. Não é? Essa momento, troca da fé. É o momento que o ambiente da mesa transcende, né? Exato. Transcende. Né? Eles vivem uma experiência de fé, de espiritualidade profunda. E quando a gente está falando de mesa aqui, eu acho que é essa a questão. A mesa, ela transcende o significado dela. Agora sim, Fernando, voltando assim, aí nós estamos falando dos nossos dias, nos nossos dias, né? Raulzão, abraço para você de Atibaia. Fazendo já uma pergunta: o Facebook não substitui a mesa nos dias de hoje? Eu ia entrar um pouco. O Raul é um desses com os quais eu sento ao redor da mesa há mais de 25 anos. Né? Então. E ao redor da mesa nós partilhamos. Eu acho que o Facebook pode substituir a mesa. Mais da metade da nossa vida. Mas ele pode criar novas mesas. Eu acho que o Facebook é um instrumento, como todas as redes sociais, são instrumentos para. Isso. Elas não vão substituir. Quando eu digo que pode substituir, Brega, é que tem gente que acabou se apequenando nessas relações só ali no Face. Exatamente. Que desconectou. Que é pouco. No que diz respeito ao relacionamento é muito pouco. Embora para alguns seja 100%. E é bom que seja. Não é? Mas que que as redes sociais sejam instrumentos que viabilize, né? Que viabilize encontros ao redor da mesa. Agora o que eu ia dizer assim, primeiro, tem essa coisa da sociedade imediatista que nós vivemos, em que boa parte das pessoas vão ouvir esse programa e dizer assim: mas vocês dois têm uma agenda de vida que ao redor da mesa é parte não é? Como eu costumo dizer assim, é o meu trabalho, inclusive, né? Eu atendo pessoas ao redor da mesa todos os dias, e no meu caso em ambientes públicos, como é o seu e de outros, né, que lidam cuidando de gente, atendendo pessoas em ambientes públicos. Mas a grande parte das pessoas, ou muito daqueles que nos ouvem, diz assim: eu não tenho tempo para isso. Ao mesmo tempo, nós vivemos uma hora muito interessante, em que os tais happy hours, ou fim de noite, ou ambientes profissionais que utilizam cafés da manhã, ou almoços, ou meio da tarde, ou meio da manhã, para negócios, né? Ou entretenimento. O entretenimento. E eu queria abordar essa coisa da hora do entretenimento, que alguns que nos têm ouvido e que são chamados de desigrejados por aí, às vezes têm me dito assim: mas eu me reuni no bar com os amigos e aquilo para mim é a minha igreja, a minha comunidade, é o meu... Aí eu tenho dito para alguns assim: olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Conquanto hoje eu acho extremamente salutar estes momentos, e deixei de ser crítico como fui durante muito tempo, não é? Entendendo que esse momento de entretenimento, ele faz parte da saúde, talvez. A própria palavra diz, ele está entre uma coisa e outra. Exatamente. Mas não é a coisa. Ele é um entretenimento. Aquilo que nós estamos falando aqui contempla o entretenimento. Porque sim, contempla o almoço na casa da mãe, da avó, do irmão, do filho, do amigo e outros tantos encontros informais que acontecem. Mas nós estamos abordando aqui ao redor da mesa com, aspas, mínimos de direcionamento. Significado e propósito. Do tipo, por que é que nós nos encontramos aqui? O direcionamento no sentido de, eu preciso disso. Eu estou aqui porque eu preciso disso. Não sei exatamente aquilo que nós vamos lidar aqui. Sim. Não sei exatamente aquilo que nós vamos tratar. Mas eu sei que, à medida que me encontro com você há quase 25 anos, eu e você e mais alguns, criamos entre nós um ambiente altamente favorável para que, nesse ambiente, conversemos qualquer assunto. Nós não temos uma agenda para os nossos encontros, sim, mas temos uma espécie de necessidade para o encontro.
E lá a gente sabe que o ambiente que foi construído é o tal ambiente confiável, a escuta confiável, a orientação confiável, a crítica confiável, a encorajamentos confiáveis, entendeu? Quer dizer, isso é o que nós estamos falando aqui. Esse é o encorajamento que nós estamos fazendo. Que mesmo aqueles que se encontram para um happy hour, ou aqueles que se encontram para reuniões e cafés e almoços e jantares de negócios, que pensem na possibilidade de, se eu posso criar estes ambientes para fazer negócio, ou para brincadeiras, ou para entretenimento, eu posso também criar ambientes assim, onde o partilhar da mesa ganhe a possibilidade da transcendência. Me alonguei um pouco aqui, mas eu tinha que elaborar tinha que dar vazão. Mas eu acho porque de repente eu tenho ouvido muito isso, Fernando. Tipo, eu tô lá na roda do bar tomando minha cerveja, isso, aquilo ali é a minha igreja, minha comunidade. Aí eu fico assim, bom, não sei em nome de quem você se reuniu lá. Né? E quais foram os direcionamentos de alma, de espírito que foram dados para aquilo, né? Os encontros que nós temos, eles são aquilo que os nossos direcionamentos de alma e de espírito dão. A gente transborda, né? Exatamente. Eu acho que então, esse ao redor da mesa, o que vai surgir ali? O que vai acontecer? É aquilo que a gente traz na alma e os significados que a gente está querendo dar àquilo ali. E aí eu acho que você está apontando, também tem outra questão que eu acho que é relevante, Carlos, que é a seguinte: o quanto que esse ao redor da mesa vai criar vínculos de aquilo que outrora talvez ainda seja chamado de amizades espirituais, né? Mas essa questão assim, ou amizades de alma, quer dizer, o quanto que esse ao redor da mesa cria vínculos, como você disse, de confiança, e que me ajudam a compreender a realidade do reino para a minha vida, para o que acontece no meu entorno, para as nossas relações. O quanto que isso me ajuda, e aí eu acho que a gente pode dar exemplos e contar histórias pessoais do quanto que esse estar ao redor da mesa com esse significado, com esse propósito, o quanto que isso aprofundou compreensões do reino de Deus e mais da nossa própria vida e existência à luz dessa realidade do reino. Né? Então é que nem você falou, não é vamos lá, porque a gente vai bater. Não, às vezes a gente está lá, e é só um papo mesmo que surge. É falar do Corinthians, do Palmeiras e tal, mas, cara, numa caminhada a longo prazo, de longo tempo, se você for pontuar sobre que assuntos a gente já tratou ao redor da mesa, cara. Fernando, tem um amigo com o qual nós sentamos ao redor da mesa muitos e muitos anos, que nós tínhamos até um jargão, né? Precisamos nos encontrar para lavar alguma roupa suja. É isso. Para lavar alguma roupa suja. O cesto está cheio, amigo. São esses direcionamentos, né, que a gente vai dando. Deixa eu ver aqui, ó. Tem o Raul tá aqui ainda. Fica aí, Raul, não vai embora não. Fala, Raul. Devido às pessoas nos dias de hoje expressar suas angústias, sonhos, acho que não substitui. Está falando no lance do Face, né? O que vocês acham? A gente já está falando sobre isso. Tiago de Campinas, não sei se o tema é livre. Não, é sobre ao redor da mesa. Mas o tema lá, quando mãe e o pai desencontram o filho, é bem legal. Quando que isso acontece, cara? Sobre Jesus? Dá mais dica aí, Tiago. Acho que que ele está falando. Edgar, o Raul de novo, que ao redor da mesa está em extinção, até em casa, na família, abração para todos. Isso é um negócio interessante, Raul. Edgar de Tuverava. Opa. Fiz uma viagem pelo meio evangélico pentecostal e até no meio tradicional religioso e não consegui encontrá-lo por não encontrar talvez ao redor da mesa? Por não encarnar o espírito da igreja primitiva conforme está em Atos, não consigo mais por várias razões fazer parte da instituição religiosa. Hoje me encontro com 2 ou 3 amigos para tentar crescer no genuíno evangelho. Leio muito, pesquiso muito e também medito às vezes, mas mesmo assim me sinto muito sozinho, pois sinto falta de um mentor espiritual. Leio alguns textos do Caio, do Ed, outros e assisto as mensagens do caminho. Meus encontros na mesa são de certa forma relevante, mas como faço se ainda sinto falta de um bom mentor espiritual presencial? Mande um abraço para minha cidade, Tuverava. Um abraço para Tuverava, Edgar.
Edgar, eu acho que o que eu diria, acho que o Brega vai dizer também, mas assim, onde estiverem 2 ou 3, você compartilha essa experiência, você se encontra com 2 ou 3 amigos, né? Eu acho que é sempre interessante quando a gente tem alguém que é mais experiente. Sim. Talvez seja isso que você quer dizer por um mentor espiritual. Sim. Alguém que tenha mais experiência na caminhada, né? No ser um discípulo de Jesus e poder ser aquela pessoa que nos é uma referência. Eu acho que isso é o que o Novo Testamento... Esse é o espírito, creio eu, Edgar, do que o Novo Testamento chama do presbítero, do ancião. Essa pessoa com mais experiência de vida que vai nos dar uma referência, vai fazer perguntas interessantes mais do que ficar dando respostas, né? Faz algumas perguntas que são pertinentes. Mas eu acho assim, você já tem um núcleo aí, desses 2, 3 amigos que vocês se reúnem para compartilhar. E eu acho que é seguir esse caminho. A questão de ter alguém mais experiente talvez apareça aí, não sei. E tu verá, eu estou pensando nessa realidade, né? O que o Edgar ele coloca é a realidade de um número hoje incalculável de pessoas. Edgar, você não está sozinho, primeiro saiba disso, né? Você não está sozinho, há um número incalculável de pessoas com essa mesma queixa e com essa mesma expectativa de, em seus lugares, né, de moradia ou de convívio, de trabalho, etc., encontrar um grupo e uma mentoria, não é? E aí o que eu recomendo nesses casos, Fernando, é assim, normalmente o pessoal que vem de comunidades institucionalizadas e vem tentando fugir desses ambientes e desses moldes, enfim, ficam bastante arredios, ficam bastante desconfiados, ficam cheios de dedos, né, para se exporem, para se colocarem debaixo de uma ou outra mentoria, enfim, e por já virem também cansados de mentorias não tão saudáveis, vamos dizer assim, não são persistentes em buscar, bater e pedir. Aí eu lembro que Jesus ensinou, né, sobre buscar e achareis, né, bati e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. Alguém outro dia me perguntou assim, Brega, esse texto aqui, como é que a gente aplica? Aplica conforme o texto está dizendo. Você para de bater quando? Quando se abrir. Você para de buscar quando? Quando se achar. Você para de pedir quando? Quando for atendido. Então, assim, perseverança. Eu tenho para mim que, porque isso é vontade de Deus, de que haja saúde na espiritualidade individual e comunitária, tenho para mim que Deus tem estes em todos os lugares da face da terra. Mas há uma necessidade de procura, de se dispor de fazer menos. Nós às vezes nos tornamos muito exigentes, né? Por exemplo, fôssemos, como alguns são, tão exigentes em relação a mentores, Paulo não seria mentor de ninguém. Pedro não seria mentor de ninguém. Nenhum dos discípulos teria credenciais. Jesus foi expulso da sinagoga de Nazaré. Eles não teriam credenciais para serem mentores. Então, assim, não poucas vezes, alguns encontram boas mentorias em pessoas que não se proclamam mentores, que não se autoproclamam mentores, que não são mentores em tudo, mas são mentores em um ou outro momento e situações. Então, há aqueles que buscam e que desejam esse tipo de caminhar próximo e presencial, como disse o Edgar, também precisa abrir para as possibilidades. Eles estão em algum lugar. Eu queria dar uma sugestão, Edgar, que eu estou lembrando agora, conquanto ela não seja presencial. Para o Edgar e para quem está ouvindo. Estou falando do Edgar, mas exatamente. É que ele levantou a questão. Mas assim, eu lembro, Carlos, um livro do Eugene Peterson, sim, que eu acho assim, é um homem que mentoria, né? Mentoreia. O tempo todo, né? É um mentor, né? Nesse sentido que a gente está dando essa palavra, é um pastor de uma igreja local, pastorou uma igreja local por quase 30 anos, uma igreja pequena,
escreveu livros sobre teologia pastoral que são muito interessantes. E num dos livros ele conta uma coisa que ele reparte um anseio muito parecido com o Edgar. Eu precisava de pessoas que pudessem mentorear a minha vida, a minha caminhada, me ajudarem a me tornar um discípulo mais parecido com aquilo que Jesus apresenta sobre o ser discípulo dele. E ele fala assim, eu encontrei esses homens. Aí ele fala de Dostoiévski. Aí ele fala de o Tolstói. Depois ele fala de um outro lá e de outro. Ele foi nos chamados clássicos. Mentores intelectuais. Exato, né? que tratavam. Eu acho que quando ele fala. Dostoiévski foi um escritor russo do final do século XIX que talvez na época dele pouca gente escreveu com tanta intensidade e profundidade sobre os dilemas da alma humana. Então, por isso que o Peterson cita isso, não estou dizendo para a gente ler Dostoiévski, mas o exemplo do Peterson Henry Nouwen foi mentor. Quando nos chegou os primeiros escritos do Henry Nouwen no meio dos anos 90, o Henry, que nós não conhecemos e morreu em 96, ele se tornou mentor das nossas almas e corações no que diz respeito a pastoreio e a acolhimento, como poucos conseguiram. E o que foi interessante, que como a gente, Brega, por conta dessa caminhada, a gente começou a ler junto praticamente. Aliás, nesses últimos anos muita coisa a gente começou a ler junto. Então eu estou querendo dizer assim, talvez enquanto não vem essa resposta em termos de ser alguém presencialmente que sente ao redor da mesa, esse grupo de 2, 3, 4 amigos que se dispõe às vezes de pegar um autor e não fazer uma leitura comercial, que é essa coisa assim, vamos ler mais um livro, mais um, agora saiu. Aquele criticismo comum às vezes ao leitor. Fazer essa leitura devocional no sentido assim, o que esse homem está falando a gente, e conquanto ele não esteja presente, mas a ideia dele aqui, nós enquanto amigos que estamos lendo juntos, como que a gente pode, o ferro que afia o ferro, melhorar essa realidade que ele apresenta na nossa vida. Exatamente. Então eu lembrei dessa experiência que o Eugene Peterson conta no livro, eu achei muito interessante, quer dizer, ele fala assim, eu fui encontrar mentores nos clássicos. Né? E aí eu acho que são vários clássicos que a gente tem hoje, que a gente tanto pode... os já do passado, quanto alguns contemporâneos. Eugene está vivo, Philip Yancey está vivo, James Houston está vivo, Brennan Manning está vivo, Ricardo Barbosa está vivo, Osmar Ludovico está vivo. Eu acrescentaria ao que você está colocando, Fernando, e aí eu digo não só para o Edgar, mas para todos, e até alguns que estão aqui nos vendo e ouvindo, o Raul, o Daniel, o John e outros que estão aí nos ouvindo, são gentes que se assemelham ao que eu e você fomos lá atrás. Lembro-me, né, nos meus, antes dos 30 anos de idade, né, eu vou completar no dia 3, 30 anos de ordenação pastoral no contexto batista, né? E lembro-me, por ter sido criado numa comunidade batista fechada, eu tinha pouco acesso a mentorias, mas dentro daquela comunidade, além do pastor da comunidade, eu tinha um mentor que faz aniversário amanhã, inclusive. Olha aí. Faz aniversário amanhã, que não é o Tião Emerich, é o meu cunhado mais velho, o José dos Santos, que de repente alguém que está ouvindo conheço. Zé era meu mentor enquanto eu menino era. Eu olhava para ele e o que ele me passava era algo que mexia no meu coração, mais do que o meu pastor falava. E lembro quando eu fui para a faculdade teológica e depois como seminarista e depois como pastor, eu fui daqueles com sede para. Eu fui atrás, eu andei, eu viajei, eu busquei, eu bati em portas, e eu me alegro com aqueles como o Daniel, por exemplo, que está nos vindo lá de Santa Bárbara do Oeste, ou se não for ele, mas gente do tipo assim, que às vezes me liga, não é? E diz assim, eu estou indo aí para falar com você. Como outros tantos, né, pelo Brasil afora e aqui no estado de São Paulo, que se dispõem a isso, do tipo, estou indo aí que eu preciso passar algumas horas com você. O Raul, que é meu amigo querido de tantos anos, ele faz isso comigo direto. E eu fiz isso, né, durante aqueles primeiros anos, né, antes dos 30 anos de idade, que eu assumi uma igreja com 27, com 26 anos. Nossa. Eu fui buscar mentores
porque eu não tinha. Fui buscar mentores. E mentores para horas adequadas, para horas específicas, para momentos, para temas, para situações. Eu fui me aconselhar com pastores que já estavam no final da caminhada. Percebeu? Assim, você tá falando do tipo, garimpar, só encontra pepitas de ouro. Vamos quem fazer garimpa, um programa um dia, né? Brega, sobre os cabelos brancos, né, cara? Eu sei que você já tá com vários aí. Não, eu tô só fazendo menção por conta dessa sua fala e o quanto, Carlos, que eu acho assim, nós somos fazemos parte de um tempo hoje em que há um resgate do velho. Sim. Usando a palavra que o Rubem Alves fala, ele fala que não gosta de falar de idoso, de velho. Mas há esse resgate assim social, por uma questão de consciência social. Mas eu acho que ainda há pouco esse resgate assim do valor que essa pessoa tem. Sim. Em termos de experiência e de orientação. Sim. Vamos dizer assim, qual é o lugar que o velho ocupa ao redor dessa mesa? E a gente teve a oportunidade de nos assentarmos, Brega, ao redor de uma mesa, tendo alguém com os cabelinhos brancos. Sim. E a gente ter esse exercício de escutar quem é esse camarada e o que ele está falando. Né? Deixa eu ler o e-mail que chegou aqui. Senão não acaba esse programa. O Tiago falou que o menino realmente era o menino do Jesus do Templo lá. Ok. Vicente Neto, São Felipe, Bahia. Vocês são exemplo da melhor face do reino de Deus. Caraca, Vicente. O Vicente ontem entrou no meu perfil. Bem-vindo, Vicente. Reino de amigos. Também. O reino de Deus é um reino de amigos. Ao redor da mesa, como diz o Carlos João da Vida. Obrigado, Fernando, Carlos, por demonstrar e ensinarem isso. Vocês fazem mais bem a igreja do que um caminhão de sermões desconectados que eu vejo por aí. Caramba, Vicente. Cara, Tiago. Deus te ouça. Tomara seja assim. Tiago Coelho, lá aqui de São Paulo, não é? Mandando um abraço pra gente. Ao redor da mesa é onde os encontros são reais. Tenho experimentado estar ao redor de boas mesas e também servir a minha mesa a outros. Aprecio também estar sentado agora na mesa do Papo Koinonia com vocês. Bem-vindo, Tiago. Bem-vindo. Ô Fernando, sabe uma coisa? Você tá animado para falar? Não, só para só para lembrar assim, e uma dica talvez, né? Tomara não ouçam como crítica, não é? Mas eu participo de muitos pequenos grupos, né? Muitos. Hoje eu estou muito mais próximo de pequenos grupos do que de grandes grupos, né? E me tem sido muito mais saudável, digo assim. Eu participo só de grande, cara. Eu sou pequeno. Mas assim, o que eu ainda observo é o seguinte: nós ainda tendemos a ter lidar com essa dicotomia da hora sagrada e da hora profana, né? Ou da hora secular. Né? Profano é até um exagero da minha parte, né? Mas assim, tipo o sagrado e o secular. O sagrado e o não sagrado. Não é comum, aliás, não é incomum você estar numa dessas reuniões de pequeno grupo na mesa, partindo pão, tomando refrigerante, café ou vinho, coisas do tipo, e o papo rolando, e muitas coisas rolam ali, mas num determinado momento, o líder, não é? Agora vamos começar. Aí ele encerra aquele momento. E aí vai para um ambiente em que a impressão que se dá é que, então, a partir dali é que se tratarão de coisas concernentes ao reino de Deus. Então, isso para mim é algo que nós precisamos lidar e derrubar essa parede. Não existe isso. Quer dizer, o assunto, ou o tema, ou o ambiente que está sendo criado, ou que foi criado ali, quando a gente começa e troca e come o pão e toma o vinho e toma o café, ou coisas que o valha, ele é um ambiente tão propício quanto qualquer outro ambiente para se tratar de qualquer assunto que seja. Não há necessidade desses do tipo, agora pois, né? Sabe assim? Sabe esse negócio? Bom, então, gente, agora... Eu acho, Carlos, que o que aconteceu até ali, né? Não tinha... só, afinal de contas, a gente tem que comer, né? Então vamos comer, agora vai começar. Não, não, isso é tão santo. Eu acho que é isso, Carlos, que o Hernandes, o Carlos Hernandes, ele fala dessa mesa eucarística
que é essa mesa do jantar mesmo. É a mesa onde se come. Que aí o Raul lembrou da mesa da sala. Aliás, de o Raul jantar. Tá chamando a gente para comer picanha na casa dele. Então, é a mesa minha mesa à disposição e com picanha. É a mesa do café da manhã com a esposa. A gente vai pra Atibaia, viu, Raul? Com os filhos, com o pai, com a mãe, com o vô e a avó. Sabe, é você sair da sua casa, passar numa padaria, comprar um bolo de fubá e sentar, sabe, com um ancião. O Frei Beto, ele fala uma coisa num dos livros que eu li dele, já que ele esteve aqui semana passada, semana retrasada, não sei, semana passada. E eu achei muito interessante, Carlos, que foi o seguinte, ele diz assim, aí que tá, eu acho que assim, é porque nós sentamos na mesa sem compreender o significado dela. Sim. Inclusive o se alimentar. Porque Jesus, em vários momentos, ele está na mesa comendo. Ele dá graças pelo alimento que está sobre a mesa, pelo pão que está sendo partido. A oração do Pai Nosso que nos convida a repartir o pão, né, partilhar daquilo que nos mantém vivos. E aí o Frei Beto ele insere um tema que é interessante, que a gente não lembra de que o próprio ato de se alimentar vem de um contexto eucarístico, de que aquele alimento que está sobre a mesa teve que morrer para que eu pudesse me alimentar dele e viver. Sim. É evidente que ele está fazendo um paralelo com a morte de Jesus e o pão que Jesus é, né? Que Jesus e do vinho que Jesus é. Mas é interessante pensar que, de fato, o alimento que está sobre a mesa, ele morreu para me dar vida. Os grãos que estão ali, as carnes que estão ali. É interessante a gente pensar nessa questão de que esse momento não é profano. Não, essa relação de se dar, de morrer e na morte encontrar, gerar vida. Né? Então, eu achei muito legal essa fala do Frei Beto, porque assim, cara, todo esse momento ao redor da mesa, ele é encharcado de Eucaristia, da boa dádiva que Deus nos dá. O alimento e, sobretudo, a vida de Cristo, né? E esse partilhar da vida com o outro. Eu estou para dizer, Fernando, que os melhores e mais significativos ensinamentos que eu recebi na minha vida foram ao redor da mesa. E que nem pareciam alguns deles. Entre nós eu lembro de poucos sermões. Viu, Carlos? Mas eu lembro de muitos momentos ao redor da mesa. Então, e alguns desses ensinamentos que a gente aprendeu ao redor da mesa, a gente nem entendeu como ensinamento, cara. Sim. A gente recebeu. Ele foi vida. Não foi como uma lição. Olha, agora vou passar a você 5 pontos. Exatamente. Não. Foi uma conversa que, quando a gente terminou algumas delas, a gente olhava assim um pro outro e falava, cara, transcendeu. O que a gente vai fazer com isso? É isso aí. Essas palavras ardiam no nosso coração. É isso aí. Não é? É isso aí. E aconteceu ali no redor. É isso aí. Não posso me esquecer, Fernando, e você é testemunha também, de que hoje não frequentamos mais esses ambientes há já algum tempo, mas nos anos 80 e 90, quando nós frequentamos encontros como da Vinde, da CEPAL e outros eventos correlatos que aconteceram pelo Brasil e pelo mundo afora, interessante. Quais foram os grandes momentos desses encontros? Para mim e para você, eu digo. A mesa, cara. Não foram as plenárias. Não foram as plenárias. Foram a mesa do café da manhã, a mesa do almoço, do pós-almoço. Aquele chazinho de erva doce. O chá depois da plenária, cidreira. Do domingo, da noite. Aquele chá de erva cidreira do Majestic, que ia até as 2 da manhã, amigo. Exatamente. Aquela conversa que começou pós-almoço e que varou à tarde, que foi chegando gente. Eu lembro-me, está na minha cabeça uma cena, foram chegando. Começou com 3, 4. Começou com 3, 4, foram chegando no final, tinha umas 20 pessoas em torno de um tema, não era em torno de uma pessoa. Não, em torno de um tema. Do reino. Do que ocupava o nosso coração. Então, assim, lembro-me de poucas plenárias. De 86, lembro-me dos sermões do Ivênio, que para mim foram inesquecíveis, né? E lembro de alguns sermões do Caio na Vinde. Um deles nós estávamos juntos, inesquecível. Mas os nossos grandes momentos era ao redor da mesa. Eram nos momentos do partilhar do pão, quando transcendia. Transcendia. Quantas vezes nós terminamos
de fato e de verdade, né? Com o coração contrito, como diriam os antigos, né? E devotos, né? Renovando ali a nossa fé, o nosso amor e a nossa fraternidade, enfim, nossa. A Loide aqui, Loide Muniz, São Paulo. Amiga, grande abraço. Parceira. Grandes amigos, boa tarde. voltar aqui, viu, Loide, porque você nos ensina muito. É tão bonito perceber que podemos ser e ter na caminhada anjos de carne e osso que acolhem e partilham ao redor da mesa o bem, o belo, o justo. Alimentar corpo e alma ao redor da mesa é um maravilhoso momento de humanização. É mesmo. É isso mesmo, obrigado. Podemos Loide. nos tornar cada dia melhor ao redor da mesa. Abraço, Loide, para você. Obrigado pelo seu e-mail. Boa. Tiago Andriguetti aqui, de Passos, de Minas. Opa! Mineiro. Bom para tomar café com cafezinho, queijo. Café e queijo. Não, eles não falam cafezinho, é cafezinho. Cafezinho, queijinho. Com N. Brincadeira, viu, Tiago? Bem-vindo, Tiago. Palavras do Fernando de um tempo atrás. Prefiro um expresso que um congresso. A gente ia no congresso porque lá tinha a mesa do expresso, cara. Imagina um congresso sem aquelas mesinhas ao redor. Sem aquele chazinho de erva cidreira. O Brega, já são 50 minutos de programa. A gente precisa depois sair daqui de volta para uma mesa, tomar mais um café. Vamos caminhar para o final. Mas assim, eu acho que o que a gente estava propondo com esse papo... Mas essa é um encorajamento, né, de Fernando? que se você... Sabe por que é interessante até? Por conta do número de queixas que se tem sobre isso. Eu gostaria muito. Eu não tenho tido. Não... Sabe essas coisas assim? E aí tem outra coisa. Começa, mas aí, tem uma coisa que é essa disposição, Brega. Porque assim, ir para o redor da mesa implica assim, eu preciso sair do meu canto e ir para um lugar de zonas de conforto. Exato, né? Vou me encontrar, vou ter que ter, ou vou chamar alguém em casa, ou vou na casa de alguém, ou vamos na padaria, vamos chamar 3, 4 pessoas. Mas assim, a mesa, ela é boa, ela é saudável, mas ela não acontece num estalar de dedos. Não. Há alguns movimentos que precisam ser feitos para que ela aconteça. Você sabe disso, a gente também. Então... Mas é um encorajamento para você. É um encorajamento, assim, o que eu tenho dito, comece com 2 ou 3. E porque Jesus usou a mesa, né? Estabeleça um lugar, estabeleça um horário, porque também assim, é muito comum isso, né? A gente se vê, a gente uma hora toma um café, qualquer dia desse precisamos nos encontrar. Isso não acontece. Isso não dá em nada. Isso não dá em nada. Então assim, já aprendi. Aí é questão de experiência nossa, né? Experiência. Então, por que acontece? Olha, nós temos um compromisso, toda primeira sexta-feira do mês, às 8h30 da manhã, em tal lugar, nós vamos tomar café. Percebe? Isso é muitíssimo importante. Porque o normal é isso. Uma hora a gente precisa parar para tomar um café, uma hora a gente marca, uma hora... Não vai acontecer. Não vai rolar. Então, assim, há estes mínimos que eu chamo, né, mínimos razoáveis de organização, que são assim, extremamente importantes para que isto aconteça. Tem que ter um hospitaleiro, tem que ter um convocador, sabe assim? Tem que ter um cara que convoca, que tem que ter um cara que topa, que gaste tempo com isso, tem que ter 2, 3 que topem, tem que ter um que entendeu? Topa, Porque se não tiver um convocador e às vezes alguém que hospeda isso ou que acerta esse lugar, né, possibilita. Aquela fala de Jesus para aquele discípulo que conhecia a senha, né, do tipo, entra aí, diz que o mestre está precisando de um lugar, né, alguém que facilite o lugar. Jesus já tinha orientado e ele sabia. Vamos fazer ali, tem um canto, um local, um lugar, um ambiente, ou a minha casa, ou qualquer outro, dá pra gente fazer. Ok, então tem um lugar, tem alguém que convocou, alguém que viabilizou. Essas coisas precisam desses direcionamentos. É isso aí. E assim, não deixa do tipo, uma hora a gente faz, a gente não faz hora nenhuma. Eu terminaria dizendo o seguinte, Carlos, eu acho que a gente já falou aqui, mas só para ressaltar. Tantos encontros que Jesus teve com pessoas que aconteceram ao redor de uma mesa. Tantos encontros significativos, eu tenho a impressão que os encontros com Jesus sempre são significativos, que se deram nesse ambiente da mesa. Ele comendo com pessoas, conversando com pessoas, e caindo a ficha, né? Zaqueu é um caso, aquela mulher que lava os pés de Jesus é um caso, os discípulos de Emaús é um caso, a mesa
Da Eucaristia, da ceia é um caso. Paulo falando aos irmãos Jesus de Corinto. ressuscita a filha do Jairo e diz assim, tem alguma coisa para ela comer? Quer dizer, vamos para a mesa. Jesus preparando lá, os caras pescando. E ele preparando Jesus preparando lá, na beira da assando praia. os peixes ali, tipo assim, vem comer. É isso aí. Então é isso. É Deus pondo o maná na mesa do povo para ele comer. Ao redor da mesa, meu amigo, procure um lugar. E aliás, o Salmo 23 termina assim, né? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Então, se encarar a mesa é o lugar. A gente vai sair daqui e vamos sentar numa mesa para tomar um café. Até a próxima quinta. Um abraço para você. Tchau, gente. Da mesa. Valeu. Tchau.